gostaria de começar a introdução nessa noite. O Senhor tem me carregado muito sobre o que nós temos transmitido nesses dias, nessa geração, para as pessoas que estão ao nosso redor. E eu venho pensando muito a respeito de por que nós, como seres humanos, ajudamos pessoas que muitas vezes nós nem conhecemos. Muitas vezes você estende a sua mão para pessoas que você não conhece. E é interessante porque a gente está inserido em tantos projetos, e tem muitos aqui inseridos, né? Nós temos aqui mesmo dentro da igreja o Mercado Solidário, Cumprir Social, tantos projetos sociais que acabam incluindo pessoas que a gente não conhece. Nós aqui não conhecemos, não temos intimidade. Quando eu falo de conhecer, é ter intimidade, né? Você não tem um relacionamento com a pessoa, por exemplo, que você vê talvez um sábado por mês. É muito difícil a gente ter um relacionamento onde a gente conhece a pessoa vendo uma vez por semana, talvez. E é interessante porque tudo isso revela quem a gente é. Revela aquilo que nós carregamos, revela o caráter que nós temos, revela o tipo de pessoa que nós somos, o tipo de pessoa que nós queremos transmitir para outras vidas. E é interessante porque quando nós estamos aqui em cima e nós falamos, vocês estão felizes? Isso está revelando mais a respeito do sentimento que vocês estão tendo nesse momento do que a minha pergunta. E muitas vezes a gente fala, sim, mas muitas vezes a circunstância tem feito você estar triste, estar pesado nesses dias. E nós vivemos uma geração que de fato tem clamado por todas as circunstâncias à sua volta e tem esquecido do Cristo que o criou. E a partir daí nós vemos tantos trabalhos que têm enaltecido os nossos dias. Posso citar um para vocês. Esses dias atrás, Palmeira do Oeste teve uma chuva de granizo. E muitos talvez aqui nem conheçam Palmeira do Oeste, uma cidade de 10 mil habitantes. Uma cidade que teve uma chuva tão forte de granizo que pareciam bolas de boliche. Estouraram um telhado de 3 mil casas lá. 3 mil famílias sem um teto para dormir. 3 mil famílias que estavam dormindo, muitos ao relento. E o que nos leva a sair daqui e ir lá ajudar eles? Sabe, o que nos leva a fazer tantas obras sociais? E muitas vezes a nossa geração tem achado que isso agrada o coração de Deus. E só fazendo isso vai nos trazer uma conexão com Ele. Muitos acham que o fato de eu fazer, eu estou conquistando o coração de Deus para mim. Muitos acham que o ativismo traz Jesus para mais perto de nós. E na verdade, quando a gente lê Tiago capítulo 5, ele fala assim, ora, a fé sem obras ela é morta. E nós sabemos também outro versículo que fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós entendemos que na verdade tem que ser uma sequência das coisas. Nós precisamos ter fé em Jesus, aí sim nós teremos um relacionamento com Ele, e a partir daí nós fazemos as obras dEle. E nós estamos pulando essas etapas. E é sobre isso que eu queria falar com você essa noite. A nossa conexão com Deus, ela tem revelado aquilo que nós somos? A nossa conexão com o Senhor tem revelado o tipo de pessoa que a gente é? Ou na verdade a gente é uma pessoa dentro de casa e uma pessoa para outros aí fora na sociedade? Sabe, Jesus tem falado muito conosco nesses dias sobre estarmos conectados, sobre sermos dependentes, sobre estarmos inseridos dentro do reino de Cristo. E nós, parece que num mundo alienado, talvez um mundo cheio de distrações, não temos entendido sobre isso.
Eu queria ler com você, livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 10 ao 13. Primeira Samuel 16, 10 ao 13, diz assim: E Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos. Mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: Esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levanta-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Sabe, é interessante porque quando Samuel pergunta a Jessé: acabaram todos os seus filhos? A palavra acabaram, ela vem de uma terminologia hebraica que diz tamã. E tamã quer dizer ser e estar completo diante dos olhos de Deus. Sabe, muitas vezes nós estamos enxergando com uma ótica nossa, uma ótica terrena, onde a gente acha que está tudo certo ou está tudo errado, mas diante dos olhos de Deus, as coisas são diferentes. Sabe, aquilo que Deus vê, aquilo que Ele está enxergando, muitas vezes está sendo diferente da sua ótica. E quando ele fala, Samuel fala a Jessé: acabaram todos os seus filhos, ele está querendo dizer: não está completo diante de mim. Deus está comunicando ali a Samuel: não está completo, não está completo diante de mim. E muitas vezes a gente quer, no nosso mundo certo, no nosso mundo correto, aquilo que a gente sabe fazer, aquilo que a gente entende fazer, e isso muitas vezes tem nos tornado independente do Senhor, independente da direção dEle. A gente acha que está tudo certo, mas Deus está falando: não está completo. Aos meus olhos não está completo. E ao mesmo tempo, nós muitas vezes nos rebaixamos também. A gente fala: mas Senhor, mas eu tenho pecado tanto. Senhor, mas minha vida não está digna de fazer algo para Ti. Senhor, mas aquilo que eu tenho passado não me permite de dar um passo adiante, não me permite avançar em Ti, avançar nas promessas que o Senhor deixou para mim. Mas eu posso te garantir nessa noite, aquilo que Deus está vendo sobre a sua vida, aquilo que Ele já falou sobre você, aquilo que Ele já declarou sobre você, comece a resgatar na tua memória, querido. Sabe, tantas coisas que Jesus já falou a seu respeito, tantas coisas que Ele já disse sobre você, e Ele usou profetas, usou pastores, usou irmãos do teu lado. E muitas vezes a gente quer toda semana uma afirmação, uma reafirmação daquilo que Deus já falou a seu respeito. Ele já falou, querido, e hoje Ele está reafirmando no seu coração. Resgata aí dentro da sua memória. Às vezes a gente acha que Cristo não está falando mais conosco, e a gente chega a indagar: Senhor, mas eu oro a Ti e eu não escuto a Sua voz. E Ele está falando para você: eu já falei, calma. Tem a hora certa para agir, tem o jeito certo de fazer as coisas. Sabe, a gente ouve tanto um ditado que fala: Deus tarda, mas não falha. Um ditado mentiroso, querido, porque Deus, Ele vem na hora certa. Deus, Ele vem com a coisa certa. Ele estabelece algo certo na tua vida. Ele estabelece algo certo na sua casa. E Ele está falando nessa noite: eu já falei, espere em mim. Salmo 40, versículo 1: esperei com paciência no Senhor. E nós estamos vivendo uma geração ansiosa. E quando eu vejo Jessé aqui, falando: olha, aqui estão 7 filhos, não tem mais nada. Ele estava querendo esconder talvez algo de mais valioso que ele tinha. Talvez porque tinham problemas de paternidade ali.
Mas Deus, Ele está enxergando, querido. E nessa noite eu posso te afirmar que se talvez você aqui nessa noite está guardando um quartinho escuro, Ele está enxergando esse quartinho escuro. E Ele quer jogar luz na sua vida. Ele quer transformar por completo você. Ele quer transformar por completo sua casa. E quando nós vemos Samuel, olha, não acabou. Você acha mesmo que está completo aqui? Diante de Deus não está completo. A ótica de Deus, ela é diferente da sua ótica. Por isso nessa noite eu quero declarar sobre você que haja um alinhamento da sua ótica com a ótica de Cristo. Que haja um alinhamento daquilo que você está pensando, que os planos de Deus, que são maiores do que os nossos, seja poderoso sobre a sua vida, seja abundante sobre você. Sabe, a gente precisa sair da nossa racionalidade. A gente está vivendo num mundo, numa geração racional, onde a gente se acha, infelizmente, o pouquinho que a gente sabe já nos torna independente do Senhor. A gente precisa entender que a gente não é nada sem Ele. Sabe, quando o apóstolo Paulo, também um improvável, que é chamado por Cristo, antes era um matador de cristãos, e de repente ele vira o maior apóstolo, o maior ganhador de almas da época. Ele fala assim, olha, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele está falando, olha, eu não tenho nada para oferecer, e eu dependo de Jesus na minha vida, e eu quero que vocês olhem para mim, mas não me vejam, vejam o Cristo que está em mim. Para Deus não há nada impossível, e para Deus também não há desculpas que o faça desistir. Se Ele tem um plano sobre você, querido, não tem desculpas, não tem você ficar falando, deixa para depois, Senhor. Não existe isso. Nós ouvimos tanto que o nosso Cronos é diferente do Kairos do Senhor. O tempo dele é diferente do nosso. E não existe desculpas que vai fazer você desistir. E não existe desculpas que vai fazer ele desistir de você. E isso revela muito a essência que a gente carrega. Porque é isso que Deus Ele quer fazer de nós esses dias. Todos nós fomos criados com um vácuo dentro de nós. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma, em outras traduções o perfume de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Sabe quando você entra naquela loja e sente aquele cheirinho gostoso de essência, de perfume, e você quer ficar dentro daquela loja? Sabe quando você vai numa padaria e o pão acabou de sair a fornada, e você fala, nossa, que cheiro bom. Eu gosto de pão francês, e aí eu falo, nossa, que cheiro gostoso, vou levar uns 50 pão para casa. E em casa só tem 5 pessoas e só eu e a Rafa que come pão praticamente. Mas aquele cheiro bom nos atrai. Aquele cheiro bom atrai a nossa vida para aquilo lá. E aqui eu vejo quando o apóstolo Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo para aqueles que são salvos e para os que estão perecendo. Ou seja, aonde você entra, os ambientes que você está, você tem trazido pessoas para perto de você ou você tem afastado as pessoas. Sabe, ao mesmo tempo que a gente tem esses cheiros bons, onde você entra numa loja e fala, nossa, que ambiente gostoso, aquele arzinho condicionado, aquela essência gostosa. Tem lugares também com cheiro ruim, que a gente fala, nossa, que tá ruim, vamos sair daqui. Cheiro ruim, que odor ruim.
Sabe qual o tipo de perfume que a gente tem exalado? Nós somos a criação de Deus, Bará de Deus. O Senhor nos criou a partir dele. E quando Ele nos cria, como eu estava dizendo, Ele nos cria para termos uma conexão direta com Ele. O ser humano interrompe essa conexão, e nós precisamos todo dia buscar essa conexão para nós. E essa conexão, ela enche algo dentro de nós e nos torna cheio da presença abundante da presença dEle. Só que ao mesmo tempo, quando a gente não está cheio de nada, isso forma um vácuo dentro de nós. Como nós somos criação do Senhor, e Ele nos criou para termos esse ambiente da revelação, esse ambiente da presença dEle, quando nós não estamos conectados com Ele, quando nós não exalamos esse bom perfume, quando nós não enchemos dEle, nós começamos a tentar encher de outras coisas, talvez da nossa racionalidade, talvez de uma ansiedade, talvez daquilo que a gente carrega no dia a dia de problemas, talvez aqueles problemas que têm tirado a sua paz. Eu me lembro de uma época da minha vida, em 2015 mais ou menos. Aqueles que estão mais antigos aqui na igreja conhecem esse testemunho, já me viram aqui. Postei minha foto, pesava mais ou menos uns 170 quilos. Eu tinha uma compulsividade por doce, porque eu era um cara extremamente ansioso, mesmo estando na igreja, mesmo buscando a Deus, mesmo achando que eu estava no caminho certo. E eu trabalhava, eu era um workaholic, eu era um cara que achava que o meu conhecimento supria tudo. E esse vazio dentro de mim causava uma ansiedade tremenda. E quando o Senhor falou, olha, agora chega, né, André? Vamos fazer o jeito certo. Eu começo a me pegar com aquela ansiedade terrível. E eu não queria me desprender das coisas. Eu era um cara que planejava uma crise que iria acontecer daqui a um ano. Era uma pessoa altamente independente. Orava para Deus muitas vezes só para agradecer o que Ele estava me dando. Mas eu era independente. Isso estava causando mal ao meu corpo físico. Estava causando algo ruim. E eu acabava descontando no açúcar. Porque o açúcar em doses excessivas, ele te causa um efeito de dopamina química, que te deixa saciado, te deixa extasiado, como se fosse uma droga. O açúcar é uma droga. E me perdoe aqueles que gostam muito de açúcar. Eu gosto, mas hoje eu me controlo. E aí, nesses dias, eu começo a cair no chão com dores internas. E pedindo, Senhor, o que está acontecendo? Ele fala, você não está querendo se desgarrar dessas coisas. E sabe, querido, o que eu entendi nesses dias, que 90% dos processos que a gente passa somos nós mesmos que provocamos. Não é Deus o malvado que vem e joga algo na sua vida, não é assim. O ser humano, ele provoca 90%. Os outros 10% são outras direções que não são processos. E aí naqueles dias eu provocando aquilo que estava dentro de mim, o meu corpo físico estabelecendo algo de horrível. Eu cheguei a ter um pico de pressão e o cardiologista virou para mim e falou, você quer ver tua filha crescer? Minha primeira filha hoje tem 15 anos, na época eu tinha 2 anos. E aquilo chamou dentro de mim algo que estava adormecido. E a partir daquele momento, eu decidi tomar uma atitude. Eu queria uma conexão com o Senhor, e o Senhor foi me ensinando a ter a conexão com Ele. E sabe o que eu aprendi, querido? Que nós somos um recipiente. E o Senhor, com toda a sua fonte de água viva, Ele derrama sobre nós.
E conforme a gente deixa essas águas passarem sobre nós, nós somos saneados, nós somos limpos. Como se fosse o rio Tietê. Imagina o rio Tietê agora, lá na sua nascente, quando ele nasce, águas cristalinas, antes de São Paulo. E ele passa por São Paulo, o que acontece? Ele vira um rio fedido, um rio sujo. Só que as águas correntes fazem dele um rio limpo novamente aqui nas prainhas de Sales. Sabe, nós vemos um rio tão sujo em São Paulo, próprio para banho e tantas coisas aqui no interior de São Paulo. A nossa vida é assim, querido. Muitas vezes a gente acha, não, eu preciso estar perfeito, eu preciso estar pronto, eu preciso me achar digno. E o Senhor está falando, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu vou te aliviar. Vinde a mim, você que está aí, muitas vezes desanimado, eu vou te dar a vida em abundância. Sabe, Jesus está te chamando nessa noite, para te dar essa vida. E é isso que nós precisamos entender, que não é o fato de nós fazermos algo que vai agradar a Deus, é o fato de nós abrirmos o nosso coração. Jesus, Ele está à porta. E sabe o interessante, querido, que esses dias eu estava estudando 2 versículos que falam sobre porta. Um que diz assim, olha, você quando quer orar, entra no seu secreto, fecha a tua porta, e teu pai que está em secreto te ouvirá. E muitas vezes a gente acha, olha, eu preciso ter um quarto então, eu preciso ter um secreto aqui. Eu preciso ter um quarto físico. E o mesmo significado de porta nesse versículo é o mesmo, exatamente o mesmo de Apocalipse, quando Jesus fala, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu cearei com ele e ele comigo. Sabe, o mesmo de Mateus 5, vai para Apocalipse e fala a mesma raiz de porta. O que eu entendo sobre isso é que Jesus, Ele não está falando sobre uma porta física. Ele está falando sobre algo espiritual, que Ele quer um lugar na sua vida, um lugar de conexão, um lugar onde essa essência precisa ser revelada a você. Um lugar onde essa essência precisa ser abundante na sua vida, a ponto de todos que estarem ao seu lado sentir esse cheiro bom que você está exalando. Sabe, a característica dessa essência vão ser de pessoas que estão ao seu lado e falam, eu quero andar perto dessa pessoa, eu quero andar perto dessa moça, eu quero andar perto desse rapaz, eu quero andar perto de você. Eu quero que você me ensine. Eu quero estar junto com você, porque eu estou sentindo esse bom perfume. O Senhor, Ele está procurando, quando nós vemos, eis que eu estou à porta e bato. Ele está procurando corações disponíveis e dispostos, como o Luan disse. Sabe, às vezes a gente fica tão preocupado com o que Deus está achando da gente, Ele não está achando nada. Ele te fez, Ele te ama do jeito que você é, Ele te ama da forma que você está. E Ele só está falando, abre o seu coração, que eu quero entrar e quero cear com você. Será que só eu estou sentindo algo aqui nessa noite? Sabe, Jesus, Ele está aqui nessa noite, e Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar o padrão de vida que você está vivendo. Romanos 12:2, não vos amoldeis com o padrão desse mundo, mas transforme-se pela maneira de pensar. Sabe, teu coração precisa estar disponível e disposto a Jesus. Ninguém consegue alcançar a presença sem encher da essência, sem se tornar uma pessoa inegociável. Sabe, se até hoje você está falando, não, aqui dá um jeitinho, aqui eu faço um negocinho, aqui dá para dar uma alterada no curso. Jesus, Ele está procurando um coração disponível, disposto, mas Ele está procurando pessoas inegociáveis. E Ele quer te tornar nessa noite um homem ou uma mulher inegociável. Ele quer te tornar uma pessoa segundo a vontade dEle.
quando a gente vê o que essa essência faz. Essa essência, ela vai te trazer convicção e fé. A presença de Jesus, o bom perfume dele, que precisa ser exalado, ele vai te trazer uma convicção. Ele causa fé no coração. E a fé começa a agradar ao Senhor. Então pare de pensar que o teu ativismo, ou aquilo que você está fazendo, a tua oferta gorda está agradando a Ele. Isso é uma obrigação nossa de um cristão. Isso é uma obrigação nossa de estarmos diante de Deus aprovados. O que vai agradar a Deus é a fé que você tem nele. É quando você fala: Senhor, eu sou dependente daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, eu quero ser dependente da tua direção. Senhor, eu quero desgarrar daquilo que eu tenho segurado com as minhas mãos, com as minhas unhas. Eu quero que a tua vontade prevaleça sobre mim e sobre a minha casa. E aí essa convicção, ela vai trazer você a níveis diferentes nele. Filipenses capítulo 3 diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, não é prêmio material, não é prêmio humano, não é nada físico. Mas Paulo está dizendo aqui: olha, eu estou prosseguindo para o alvo. Eu sei qual que é o alvo. Eu sei qual que é o alvo. Eu estou prosseguindo para Ele, eu estou prosseguindo para Ti, Jesus. E não é pelo um prêmio físico, não. Eu estou prosseguindo porque eu sei que isso vai me trazer a eternidade até mim. Sabe, hoje de manhã eu citei, é como se fosse um carro. E você chega para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho e fala assim: olha, a gente vai sair daqui de Rio Preto, 7 horas da noite. Nós temos que ir para São Paulo. E aí a gente sai daqui à noite, a gente liga o farol do carro. O farol do carro vai iluminar até São Paulo? Sim ou não? Sim ou não? A gente vai ligar o farol do carro aqui, ele vai iluminar quanto? 10 metros para frente. E aí a gente está indo. Nós vamos para São Paulo, nós sabemos onde a gente tem que chegar. A gente está indo para São Paulo. E aí passa 10 metros, ele vai iluminar mais 10 metros. Aí passa mais 10 metros, ele vai iluminar mais 10 metros. E nesse meio do caminho, pode ser que fure um pneu. Nesse meio do caminho, pode ser que você atropele um bicho. Esses dias atrás eu estava indo com a Rafa, minha esposa, para São Paulo. Atropelei uma lebre. Graças a Deus ela não morreu. Mas meu para-choque ficou todo estourado. E eu sabia que eu tinha que chegar em São Paulo, que eu tinha um compromisso no outro dia. E a gente continuou indo para São Paulo. Guarda o para-choque, deixa ele amassado e vamos continuar indo. Porque a gente sabe onde a gente tem que chegar. E vão acontecer circunstâncias no meio do caminho. Vão acontecer dificuldades no meio do caminho. Mas a gente sabe onde a gente tem que chegar. Quando Paulo fala aqui, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu estou prosseguindo para o alvo. Não depende de circunstância. Então pare nessa noite de ficar falando: ai, mas nossa Deus, minha vida está tão difícil. Nossa Deus, mas tudo que acontece dá tudo errado na minha vida. O que eu estou fazendo de errado? O próprio Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, vão ter aflições, a gente vai ter aflição, gente. Prazer. A gente vai ter aflição, nós não vamos viver só em paz, só no refrigério, só na rede, né? A síndrome daquela... Não vou falar do baiano, porque vai ter algum baiano aqui, né? Mas ficar só na rede, sabe? De ficar só descansando, não.
A gente vai ter aflição, vão vir circunstâncias terríveis em nossas vidas, a gente vai ter dificuldade, a gente vai ter problema, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Sabe, Jesus, Ele está nos chamando, Ele está falando, olha, abre o seu coração, que eu quero todos os dias cear com você, e você comigo, eu quero sentar à mesa com você, eu quero revelar os meus segredos para você. Às vezes a gente sai de um lugar de filhos, e não estou falando que tem aqui, mas muitas vezes temos entrado num lugar de consumidor, e o consumidor é terrível, porque ele vem para consumir, ele vem para consumir uma palavra boa no domingo, ele vem para pagar um pecado no domingo, ele dá uma cesta básica no mês. E muitas vezes a gente está vivendo uma geração assim, onde tem o consumidor do domingo, e não tem mais nenhuma conexão durante a semana. Você acredita mesmo que Jesus, Ele quer só você no domingo? Jesus, Ele quer você todo dia. Ele nos quer todo dia, a ponto de nós entendermos que tudo que a gente faz é para a honra e glória dEle. E quando eu estava com essas perguntas, Senhor, mas por que tem um bando de homens que muitas vezes vai até Palmeira do Oeste, uma cidade onde ninguém se conhece? E aí eu fui lá sexta-feira à tarde, e eu entrei na casa de uma senhorinha, casa toda cheia de buraco na telha. Vários buracos assim. Eu olhei para aquela senhora e falei assim, onde a senhora está dormindo? Ela olhou para mim e falou, aqui, meu filho. Sabe, muitas vezes a gente tem vivido uma vida confortável, uma vida que está tudo bem, e de fato deve estar tudo bem, mas é só isso que a gente vai ter para mostrar para Jesus, para o Cristo, de tudo que Ele fez por nós, da sua morte na cruz, de todas as histórias quando Jesus se para no posto ali e perde um tempo com aquela mulher que estava no quinto marido para mostrar a essência dele para ela. Sabe, será que a nossa vida é só isso? Quando eu olho para pessoas indo lá para Rio Bonito, uma cidade que foi devastada por um tornado, pessoas que não se conhecem e se conectam para ajudar outras pessoas. Sabe, querido, eu acredito muito que está faltando um posicionamento da nossa parte. Sabe, Jesus quer nos carregar da essência dEle, Ele quer nos encher da presença dEle, Ele quer nos dar uma vida abundante, mas precisamos nos posicionar nesses dias. Não existe mais talvez, não existe mais não sei, ou é sim ou é não. Me veio à mente hoje de manhã aquela historinha que já foi contada aqui, mas eu vou contar, talvez alguém ainda não saiba ou não lembre. O homem estava em cima do muro, e do lado estava um anjo, e o céu, e o anjo chamando esse homem, pula para cá, vem para cá. E do outro lado estava o diabo, sentado olhando aquela cena. E aí esse homem olhava para um lado e o anjo ali praticamente acenando a mão, vem para cá, pula para cá, eu te quero desse lado. E do outro lado aquele Satanás, aquele diabo, olhando e falava assim, e aí? E aquele homem ficou encabulado com isso. E ele olhou para o diabo e falou assim, olha, eu estou olhando para um lado e o anjo pedindo, implorando para que eu pule do lado dele. E você não vai falar nada? O diabo fala para ele, eu não falo nada porque o muro já é meu. Eu não vou falar nada porque o muro que você está em pé aí é meu.
Sabe, muitas vezes está faltando posicionamento da nossa parte. E o posicionamento não pode ficar em cima do muro. Muitas vezes a gente está agindo como homens em cima do muro. Tem homem aqui? Tem homem aqui? Existe uma estatística que diz que 2% de crianças, quando se convertem, quando se achegam a Cristo, levam suas famílias para Jesus. 17% de mulheres levam suas famílias para Jesus. E 81% de homens levam suas famílias para Cristo. Depende mais de uma posição do homem aqui. Homens que estão aqui, que são casados, que têm suas famílias. Jovens que muitas vezes vão casar. Depende da posição do homem. E muitas vezes a gente está jogando a culpa na mulher. A síndrome de Adão. Ai, foi a mulher que tu me deste, Senhor. A gente usa aquele famoso jargão que é um versículo. A mulher sabe dificular. E muitas vezes a gente esquece que a sabedoria da mulher é o fruto do posicionamento do homem. Se o homem está posicionado, ele gera clareza na mulher. Se o homem está posicionado, ele vai gerar essa sabedoria que vai edificar o lar. E não estou tirando a responsabilidade das mulheres também. Porque a mulher também precisa se posicionar quando vê o homem posicionado. Sabe, você está vendo teu marido ali se esforçando, você está vendo seu marido buscando a Deus, está vendo seu marido muitas vezes tentando se chegar mais próximo de Jesus. Ajude-o, não critique-o. Nós precisamos de um alinhamento nesses dias. Jesus vem buscar uma noiva. Mas é a noiva do jeito que está, sem maquiagem, sem batom, com o vestido rasgado, ele não vai vir buscar. E muitos falam assim, volta logo Jesus. Como é que ele volta, querido? Jesus podia voltar já, né? E sua responsabilidade, a minha responsabilidade. Sabe, eu vejo aqui Paulo, Davi e tantos outros homens que assumiram o papel de estar diante de Deus e ter um coração segundo o coração de Jesus e ser carregado da essência de Cristo. Eram homens improváveis. Posso citar tantas mulheres também. Mulheres que se posicionaram pela vida das suas nações, dos seus povos. Porque sabiam que não vinham deles. A essência não vinha da racionalidade deles. A essência vinha de Deus. A abundância hoje sobre a sua vida vem do Senhor. A abundância de vida sobre você, sobre a sua casa, vem de Deus. E nessa noite o Senhor quer carregar isso em vocês. O Senhor quer nos dar esse alinhamento. Quando a gente vê muitas pessoas falando sobre uma tricotomia terrestre. Ai, porque é o corpo, a alma e o espírito. O corpo muitas vezes está bom, está sarado. A alma está uma destruição total. Você conversa com essas pessoas, parece um sepulcro caiado. Infelizmente. Nós entendemos que nós precisamos nesses dias pedir para o Senhor uma tricotomia celestial, um alinhamento do Espírito dele com o nosso espírito, que vai trazer uma transformação na nossa alma e de fato vai refletir no nosso corpo. Jesus quer fazer algo mais em nós, na nossa casa, nas nossas vidas nesses dias. Eu quero declarar sobre você nessa noite que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a sua casa. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite que as portas do inferno não vão mais prevalecer sobre você.
Tudo aquilo que você estava tendo de distração, a partir de hoje está caindo por terra em nome de Jesus. A presença abundante do Senhor vai ser sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus filhos. A direção de Deus tem que ser plena sobre as nossas vidas, ao ponto de nós pararmos de escutar as outras vozes que nos cercam, que nos trazem ansiedade, que nos afastam do Jesus, do Cristo, ao ponto de nós falarmos: Senhor, eu não consigo, Senhor, sozinho eu não consigo, mas eu dependo de Ti, eu quero ser carregado da Tua essência. Sabe, se coloque de pé nesse momento.